Valeu. Primeiramente, boa noite às galera da plataforma da Vasco Caratinga, Instagram e o grupo nosso do Facebook. Estamos iniciando aqui hoje o podcast da Vasco TV Caratinga e hoje temos a honra de fazer nessa primeira entrevista um dos fundadores do nosso grupo. Estamos aqui com o Alisson Marques, que vai nos contar um pouquinho mais da história dele junto ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Alisson, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Igualmente. Alisson, conte para nós a sua história junto ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Os seus primeiros passos com o Vasco. Uma alegria que você tenha vivido com o Vasco. Então, galera, primeiramente o Vasco da minha vida começou em 97, né? Naquele título ali maravilhoso. Tínhamos aquele time estrelado com Edmundo, Evaí, Pedrinho, Juninho, Felipe, Carlos Germano, Mauro Galvão, Odivan. Eu morava no Bar das Graças, né? Então meu tio era vascaíno, o Bar das Graças era um time que era um bairro que tinha muitos vascaínos na época, né? Me lembro que aquele dia, naquele final do ano 97, o Vasco foi campeão, peguei a bicicleta, coloquei Vasco campeão e saí pela Rua dos Bar das Graças comemorando o Vasco campeão. E você falando aí de questão daquele time, a gente tinha o Carlos Germano como um dos principais atletas do nosso clube. Por sinal, esse ano que se passou, a gente teve o prazer de receber Carlos Germano aqui em Caratinga. Você, juntamente com o Marcos, o Robson, tiveram a ideia de trazer o Carlos Germano. Como é que foi essas tratativas? Como é que o Carlos Germano reagiu ao convite de primeiro momento? Ele teve algum receio em vir? Foi tudo tranquilo? Como é que foi isso aí? Então, primeiramente, o Carlos Germano, ele veio na ideia de trazer algum ídolo do Vasco para Caratinga, né? Eu tive a experiência fantástica de ir em Manhumirim, na festa lá, e ter a participação do Odivan. Eu vendo aquela situação ali, aquele movimento bacana de vascaínos, né? Com o Odivan ali, por que não trazer em Caratinga? Então, na primeira festa que tivemos aqui da Vasco Caratinga, depois de muitos anos sem ter festa, na primeira festa eu tinha tentado trazer o Odivan, porém que não tinha recurso suficiente na época. Porém, depois, conversando com o Marcos, né, ele aderiu à ideia de realmente trazer o Odivan para Caratinga e pensamos algo diferente. Carlos Germano, por ser do Espírito Santo, e tinha o Patrick também, que nos agregou muito valor. E então ele deu a opinião de trazer, a sugestão de trazer o Carlos Germano. Ele, de momento assim, ele colocou o valor dele do cachê, estava à toda disposição, ele veio, foi um cara assim, muito acolhedor com nós de Caratinga, veio numa boa, nos ajudou a trazer o troféu de Libertadores para Caratinga, a réplica, claro, né, para Caratinga, e foi um momento fantástico para nós aqui de Caratinga, nós vascaínos, aquele momento de alegria, de vivenciar um momento com o ídolo nosso aqui na nossa cidade. Eu tive o prazer de participar, foi uma festa muito bonita, uma festa muito bonita. Eu até brinquei no dia, estava colocando as camisas com o Patrick, eu comecei a emocionar. O Patrick até falou comigo, não, pode largar a camisa e pode ir lá curtir o momento. E foi muito bom, queria parabenizar a diretoria da Vasco Caratinga e queria saber de você, como um dos fundadores, quais são os planos para a Vasco Caratinga nesse ano 2026? Então, vale lembrar também um pouco da história do início da Vasco Caratinga, né? Eu estava na faculdade cursando Ciências Contábeis e sempre lá tinha o William Medina de Voporanga, que sempre ia com a camisa da Vasco, do Vasco, né, na faculdade, aquela da Eletrobras. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil, um título memorável para todos nós vascaínos, né? Então ali surgiu a ideia de fazer um grupo em Caratinga, né? Onde eu comecei a buscar pessoas no Facebook. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram, não era tanto fluido igual é hoje. Porém que conseguimos fazer esse grupo no Facebook, depois migramos para o WhatsApp. Então é o seguinte, ali começou uma jornada que foi muito difícil no começo, né? Nós caminhamos a princípio com muita dificuldade, as pessoas com receio, o time do Vasco, assim, a princípio,
tinha aqueles times com pouco recurso, mas nós nunca abandonamos o time do Vasco da Gama. Então é o seguinte, em 2023, 24 na verdade, né, fizemos a primeira camisa, a segunda camisa na verdade, e com o intuito de reunir a galera, perguntei ao pessoal se o pessoal aderia a fazer um evento aqui na cidade. O povo aderiu, depois o Marcos comprou a ideia e entrou assim, entrou com muito algoz, né, com muita energia, vamos fazer. Então esse ano a gente percebe que a nossa torcida está uma torcida mais unida, mais organizada. Então assim, nós queremos fazer mais festa para unir a galera e trazer, quem sabe ou não, novamente o Willian Caratinga para esse ano 2026. Teve a festa da gente aí também na final da Copa do Brasil. A gente viu o quanto que a nossa torcida ela é unida, o quanto que ela comparece, o quanto que ela abraçou a causa. A gente teve uma experiência que foi a nossa caravana, que foi uma coisa linda. Quem foi, ficou uma coisa que ficou registrado na história da Vasco Caratinga. Então a gente começa aqui hoje, galera, com o nosso podcast. O nosso primeiro entrevistado foi o Alisson Marques, que é um dos fundadores do nosso grupo Vasco Caratinga. E o próximo entrevistado será o Anselmo, que com muito carinho, com muito respeito, sempre recebe nossa torcida aqui no estabelecimento dele. Então, obrigado, curte lá, e agora partiu Vasco e Bahia. Obrigado, Lili. Vasco, tamo junto.